Fala galera, Greg aqui na área e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Mundial de Clubes e o que ele ensinou aos apostadores. Mundial de Clubes agora chegando na fase final e eu fiz um post ontem nas nossas redes sociais dizendo que o apostador comum ele perdeu muito dinheiro cometendo erros básicos. Então vamos destrinchar o que aconteceu nesse Mundial e vamos pensar o que você pode fazer de forma matemática, o que pode te ajudar a você não cometer mais esses erros. Então vamos lá. Primeira coisa, o Mundial está com equipes de todos os continentes e é muito difícil você calcular, você precificar, você dimensionar de forma correta uma Fairline. Então você está pegando equipes da Europa, equipes da América do Sul, da América do Norte, lá da Nova Zelândia. É muito difícil primeira coisa você mensurar, fazer uma equiparação de forças entre essas equipes. Elas são de países diferentes, continentes diferentes. Isso já é um serviço muito grande, é um trabalho muito grande, de uma forma assim, matemática de você fazer essa regressão. Dois times que vão se enfrentar, mas eles disputam as mesmas competições sempre, é muito mais fácil. Agora quando você tem um brasileiro jogando contra um time inglês, um brasileiro jogando contra um time português, é muito difícil. É possível? É, mas é muito mais difícil. Beleza. Esse é um ponto. Aí também tem o ponto do calendário, que aqui nós estamos no meio do calendário, os europeus estão no final. Tem também a questão de motivação, que falam que o europeu não está motivado, o que eu discordo, porque se você analisar, a maioria dos times europeus, inclusive aqueles que o pessoal paga tanto pau, é extremamente endividado. O Chelsea, por exemplo, se não me engano, ele deve $1 bilhão. O Inter de Milão, Atlético de Madrid, quem você vê ali dos europeus que está no Mundial, deve até as cuecas, 600 a 800 milhões de euros. Isso é muita grana, eles são extremamente endividados. E a premiação da FIFA, ela está muito generosa nesse Mundial. Então é claro que os europeus têm todo o interesse em passar de fase e ser campeão. Eu falei os três principais, é lógico que tem muito mais fatores que influenciam a partida e vão ter que influenciar o seu modelo. Lógico que você não vai considerar todos, mas você tem que saber que eles existem. E onde que eu quero chegar? A gente está numa competição de tiro curto, com um grau de incerteza muito grande em todas as suas previsões. Porque quando você coloca incertezas, quer dizer o quê? A sua estimativa ela vai ter uma margem de erro. Quanto maior a incerteza, maior a margem de erro. Se você tem uma margem de erro muito grande, uma estimativa que tem uma incerteza muito grande, é difícil você fazer uma aposta. Uma coisa, um exemplo bem simples. Um time que num jogo fez 0 gols, no segundo jogo ele fez 10 gols. A média de gols desse time é 5. E um outro time que fez 4 gols numa partida e fez 6 gols na outra, a média também é 5. Você consegue perceber que claramente para o primeiro time que fez 0 e fez 10, a margem de erro é muito grande? No primeiro cenário, se eu for fazer uma aposta, se eu encontrar valor, eu preciso necessariamente colocar uma stake menor do que no segundo caso. No segundo caso, eu tenho uma certeza muito maior de quantos gols aquele time vai fazer do que no primeiro. Esse é o tipo de incerteza mais básica que tem. Quando você vai fazer uma previsão entre times de campeonatos diferentes, países diferentes, temporada diferente, motivação, etc. Isso vai adicionando uma incerteza imensa na sua regressão. Imensa. E se você tem uma previsão, mas você tem uma incerteza imensa, na verdade, você não tem uma previsão. Você tem apenas um chute. Se eu falo que pode sair 2 gols, mas pode sair entre 0 ou 10, a minha margem de erro é muito grande. Eu não posso fazer nada nesse caso. Não posso fazer nada. O que o apostador sério fez nesse Mundial? Possivelmente ele não apostou em nada. Agora, o recreativo, via de regra, o que ele fez? Ele apostou nos favoritos europeus. E se você pegar a planilha desse cara, ele tomou um fumo gigantesco. Por diversos motivos. Primeiro que favorito é difícil você encontrar valor. Segundo motivo, os europeus têm muito nome. E isso derruba linhas para ele. Deixa uma odd muito baixa. Se num cenário normal já é difícil você encontrar valor em favorito, quando você pega aí os favoritos europeus contra brasileiros, contra asiáticos, por aí vai, essas linhas elas estão esmagadas demais. Quando chegar ao final do Mundial, eu vou até fazer um estudo sobre isso. Não é significativo do ponto de vista estatístico, porque são poucos jogos, mas nos dá uma ideia. E além disso, a gente percebeu claramente nesse Mundial que é óbvio que os europeus estão na frente dos brasileiros, mas eles não estão tão na frente quanto se esperava. Então o que quer dizer? A linha do handicap asiático deveria ser menor. Se era -1, deveria ser menos 0,65, menos meio. A gente viu aí os times jogando de igual para igual. Eu não estou dizendo que o Flamengo é melhor que o Bayern.
Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a distância que se acha que existe de uma forma geral entre um Flamengo e um Bayern, ela é menor do que se imaginava. Não estou dizendo que o PSG merecia perder do Botafogo e que o Botafogo vai ganhar sempre. Mas a distância é menor. E qual que é a lição do Mundial? Primeiro é que o brasileiro não está tão atrás quanto se imaginava e que você tem que levar em consideração o seu grau de incerteza. São jogos muito especulativos. Literalmente tudo pode acontecer. Olha, se tudo pode acontecer, como é que você vai fazer uma aposta? É muito complicado. E eu sei que muita gente sangrou nesse Mundial, gente que a gente conhece, a gente vê ali nos grupos, o pessoal indo em favorito europeu, o ML, -1, não sei o que, e o Botafogo fez um gol e agora eu vou entrar no PSG. Nada. Agora o Fluminense está ganhando de 1-0 da Inter de Milão, eu vou agora no menos meio da Inter, perdeu de novo. Mas isso é um apostador casual, comum, só que são apostadores que apostam há muito tempo, possivelmente seguindo outras pessoas, mas a gente vê que quando ela vai tomar a decisão, é geralmente uma decisão errada. E é por isso que depois de muito tempo, com tanto poder computacional, de regressão, de estatística, a gente encontra valor nos jogos, de certa forma, até de um jeito fácil, porque o mercado ele é ainda muito emotivo, o apostador casual ele mexe no mercado, ele derruba a linha, ele se leva pela emoção. Quando você trabalha 100% com análise de uma forma mais fria, você passeia, simplesmente você passeia. É muito mais fácil você encontrar valor assim, você tem uma vantagem imensa em relação ao apostador comum e você não vai cometer esses erros de favorito, over, aquilo que a gente sempre falou. É lógico, você vai encontrar valor em favorito, você pode encontrar valor em over, mas elas são exceções. Se você é um apostador casual, você faz suas bets, dá uma olhada na sua planilha, vê quantas vezes a sua proporção entre over e under, e sua proporção entre handicap negativo e positivo, ML, odd baixa e odd alta. Possivelmente tenho 99% de certeza que você apostou muito mais no over, que você apostou muito mais no favorito. Será mesmo que o mercado dá essa teta para todo mundo de apostar em over e ainda vai ser lucrativo, de apostar no favorito? Eu acho que não. Então dá uma olhada na sua planilha e veja o resultado. Veja o resultado se você é bom no over, veja se você é lucrativo no favorito. Eu acho muito difícil. Muito difícil. E novamente, se na sua estimativa há um grau de incerteza muito grande, você não tem uma estimativa, você só tem um chute. E se você tem um chute, você não tem valor. Você não deve fazer uma aposta. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e fique ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas.